Imagine acordar amanhã e perceber que o planeta está a arrefecer rapidamente. Não é um inverno comum, mas sim o início de uma nova era do gelo. Um mundo onde cidades inteiras desaparecem sob mantos de neve e os oceanos começam a congelar. Parece um filme, mas será que poderia acontecer? Hoje vamos explorar o que causaria este evento cataclísmico, como o mundo reagiria e a pergunta final: a humanidade sobreviveria? Primeiro, o que é exatamente uma era do gelo? Ao contrário do que muitos pensam, não é um congelamento instantâneo do planeta. Uma era do gelo é um longo período na história da Terra em que as temperaturas globais caem drasticamente, resultando na expansão de mantos de gelo continentais e glaciares alpinos. Dentro de uma era do gelo, existem os períodos glaciais, que são as fases mais frias e intensas, e os períodos interglaciais, que são mais quentes, como o que vivemos hoje. A Terra já passou por pelo menos 5 grandes eras do gelo ao longo da sua história. A última, a Idade do Gelo do Quaternário, começou há mais de 2,5 milhões de anos. E, tecnicamente, ainda estamos nela, apenas numa fase mais amena. Durante o seu auge, há cerca de 20 mil anos, glaciares cobriam grande parte da América do Norte e da Europa, e o nível do mar era centenas de metros mais baixo. É um ciclo natural do nosso planeta, uma dança cósmica entre o calor e o frio que moldou a vida como a conhecemos. Durante a última era do gelo, a própria humanidade foi moldada por estas condições extremas. Os nossos antepassados aprenderam a caçar grandes mamíferos, a usar peles para sobreviver ao frio e a dominar o fogo como ferramenta essencial de sobrevivência. Faixas de terra, como a do Estreito de Bering, ligaram continentes hoje separados pelos oceanos, permitindo a migração humana para as Américas. Ou seja, foi o gelo que ajudou a espalhar a nossa espécie pelo planeta. Uma nova era do gelo não seria apenas um desastre ambiental, mas um evento capaz de redefinir novamente o rumo da civilização humana. Mas então, o que poderia empurrar o nosso mundo de volta para um período glacial intenso? Os gatilhos são vários e complexos. Um dos principais fatores são os ciclos de Milankovitch, que descrevem as lentas mudanças na órbita da Terra, na sua inclinação axial e na precessão. Essas variações alteram a quantidade de radiação solar que chega ao planeta, podendo iniciar um arrefecimento gradual ao longo de milênios. Outro fator poderoso são as correntes oceânicas, como a corrente do Golfo, que funciona como um gigantesco sistema de aquecimento para a Europa. Se essa corrente enfraquecesse ou parasse, as temperaturas no hemisfério norte poderiam cair drasticamente. Supervulcões também entram na equação. Uma erupção massiva poderia lançar tanta cinza e dióxido de enxofre na atmosfera que bloquearia a luz solar por anos, causando um inverno vulcânico global. E claro, não podemos descartar um impacto cósmico, como o de um grande asteroide, que levantaria uma nuvem de poeira capaz de mergulhar o planeta na escuridão e no frio. Se um destes eventos acontecesse, o impacto imediato seria avassalador. As temperaturas globais começariam a cair. No início, talvez apenas alguns graus, mas o suficiente para transformar os nossos padrões climáticos. Os invernos tornariam-se mais longos e rigorosos, e as tempestades de neve mais frequentes e intensas. Gradualmente, os glaciares nas montanhas e nos polos começariam a avançar, engolindo paisagens. À medida que mais e mais água do planeta ficasse presa em forma de gelo, o nível do mar começaria a descer drasticamente, revelando novas massas de terra e alterando completamente as nossas costas. Ecossistemas inteiros entrariam em colapso. As florestas tropicais encolheriam, as savanas se tornariam desertos frios e a vida marinha lutaria para se adaptar a oceanos mais frios e salgados. O mundo que conhecemos começaria a desaparecer sob uma camada branca e implacável. Muitas espécies simplesmente não conseguiriam acompanhar a velocidade dessas mudanças. Animais incapazes de migrar ou de se adaptar ao frio extremo enfrentariam a extinção. Mesmo espécies resistentes sofreriam com a falta de alimento e com a quebra das cadeias ecológicas. Nos oceanos,
O avanço do gelo alteraria correntes marinhas, reduziria o oxigênio disponível e provocaria colapsos na vida marinha. Assim como no passado, uma nova era do gelo seria acompanhada por uma das maiores ondas de extinção da história moderna. Para nossa civilização, o cenário seria apocalíptico. As nossas cidades, especialmente as do hemisfério norte, seriam as primeiras a cair. Imagine Nova York, Londres ou Moscou soterradas sob dezenas de metros de neve e gelo. As redes elétricas falhariam sob o peso do gelo e a procura insustentável por aquecimento. Sem energia, as cidades mergulhariam na escuridão e no frio mortal. O transporte pararia. Estradas, ferrovias e aeroportos tornar-se-ão inutilizáveis, isolando comunidades e impedindo a distribuição de recursos vitais. A agricultura, como a conhecemos, seria impossível na maior parte do planeta, levando a uma escassez de alimentos em escala global e a fome generalizada. Regiões inteiras, como o Canadá, o norte da Europa e a Rússia, iriam se tornar inabitáveis. Isso desencadearia a maior migração em massa da história da humanidade, com bilhões de pessoas a deslocarem-se para as zonas equatoriais, as únicas áreas ainda capazes de suportar a vida. Mas a humanidade não cairia sem lutar. A nossa capacidade de inovação seria a nossa única esperança. A tecnologia seria levada ao extremo. Construiríamos cidades subterrâneas ou sob cúpulas geodésicas gigantes, autossuficientes e protegidas do frio implacável do exterior. A agricultura ocorreria em estufas verticais gigantescas, com iluminação artificial e hidroponia, para garantir o fornecimento de alimentos. A energia geotérmica e nuclear iriam se tornar as fontes primárias de energia, essenciais para manter o calor e a luz. A arquitetura também se adaptaria, com edifícios super-isolados e desenhados para suportar o peso da neve. A sobrevivência exigiria um nível de cooperação internacional nunca antes visto. As nações teriam de partilhar recursos, tecnologia e espaço nas poucas regiões habitáveis do planeta, provavelmente concentradas perto do Equador. Seria uma luta constante, uma adaptação forçada a um mundo hostil, onde a engenhosidade humana seria testada até o limite. No final, a Terra já sobreviveu a várias eras do gelo. Elas são parte do seu ciclo de vida. O gelo avança e depois recua, e a vida encontra sempre uma forma de regressar. O planeta, eventualmente, se recuperaria. A verdadeira questão não é se a Terra sobreviveria, mas se nós, como espécie, seríamos capazes de nos adaptar e aprender a conviver com uma delas. Seríamos capazes de superar as nossas diferenças para garantir a sobrevivência coletiva, ou o frio congelaria também os nossos corações e a nossa humanidade? Uma nova era do gelo seria o derradeiro teste à nossa resiliência, à nossa inteligência e, acima de tudo, à nossa capacidade de trabalharmos juntos. E você? Acha que a humanidade sobreviveria a uma nova era do gelo? Deixe a sua opinião nos comentários. Se gostou desta viagem a um futuro gelado, não se esqueça de deixar um like e inscrever o canal para mais vídeos como este.